Oi pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso comentário político-econômico dessa semana, aqui dos estúdios do Partido Novo. Primeira coisa que eu acho importante a gente lembrar, que foi um dos temas importantes da semana e dos debates da mídia, é a questão do Ministério do Meio Ambiente. Vocês viram que o último ministro indicado pelo presidente Bolsonaro foi o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que é filiado ao Partido Novo, foi candidato a deputado federal, não eleito, e foi chamado para o ministério. Gera uma discussão, uma confusão, um debate grande. Eu quero ser muito direto a todos e dizer o seguinte: o Partido Novo tem uma posição de independência em relação ao governo Bolsonaro e aos seus posicionamentos no Congresso Nacional. Os nossos 8 deputados federais têm posição independente, vão votar naquilo que for bom para o Brasil, na nossa perspectiva, e vão votar contra eventuais decisões de governo quando a gente achar que não for bom para o Brasil. Exemplo, vai votar a reforma da Previdência? Tem 8 votos. Não vai trabalhar para privatização da Eletrobras? Tem 8 pessoas trabalhando contra. Então, é muito simples o nosso posicionamento. Isso não impede que indivíduos e figuras dos quadros do partido, ex-candidatos, etc., não possam participar de qualquer governo aí. Evidentemente, se algum membro do Partido Novo for trabalhar no governo da Bahia, a gente vai achar um pouco estranho. Mas os indivíduos são livres para fazer sua contribuição pública onde bem entenderem. E é o caso tanto do Wilson Poit no governo da prefeitura do Dória, é o caso do próprio Sabará, secretário do Dória e agora também secretário no governo do Estado, e agora é o caso do Ricardo Salles. Ricardo Salles é do ramo, foi diretor da Sociedade Rural Brasileira, foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, do governo Alckmin, foi secretário especial do Alckmin, tem uma trajetória política aí. Você pode fazer críticas contra o estilo, mas não há nada que desabone o Ricardo a ser ministro, do ponto de vista da retidão e da sua ficha limpa, né? Do Partido Novo só entra gente que tem ficha limpa. Há processos contra ele? Entre na vida pública e você vai ver se você sai sem algum processo, né? Então há processos em andamento, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, e isso é problema dele. Enquanto não houver nenhuma conclusão, não há nada que o desabone. E ele sim tem se posicionado muito bem nas entrevistas que tem feito aí, na Globo News fez uma entrevista muito boa. Isso nos remete a uma primeira discussão de um tema que está aí na pauta já há alguns dias, que é a questão da posição brasileira em relação à Conferência de Paris, ao programa de redução de gases de efeito estufa e, enfim, a temática das mudanças climáticas. Eu quero dizer a vocês que do que se trata esse assunto, né? Existe evidentemente, comprovadamente, inquestionavelmente uma transformação no clima da Terra, do planeta, dentro do nosso ambiente, do sistema solar e do universo. O debate é profundo, muita gente inteligente estudando essas mudanças, temperatura, derretimento das calotas polares, aumento de tempestades, de instabilidade climática em várias regiões do mundo, secas muito prolongadas, chuvas muito mais agressivas e torrenciais do que já se viu antes. Não se sabe exatamente o que é tudo isso. A influência do homem, não há dúvida que há. Há influência, certamente, da emissão de gases de efeito estufa durante os últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial? Provavelmente há. Mas ainda há muito que se estudar a respeito.
O próprio futuro ministro colocou essa questão dessa maneira como eu estou colocando, de forma equilibrada. Toda histeria não é bem-vinda, tá certo? Nós vivemos um mundo da histeria. Esse troço aqui deixa as pessoas histéricas, né? Fora a superficialidade de todos os assuntos. Então, sem histerias. A decisão do governo Bolsonaro de não sediar a Conferência Climática no ano que vem é uma decisão baseada em alinhamento, em questão orçamentária, acho que faz sentido, e também um pouco de reserva em relação a toda essa histeria das ONGs, principalmente, né? Diz aqui o Washington Novaes, num artigo no Estado de São Paulo, que o Brasil foi motivo de chacota no encontro realizado na Polônia. Diz ele assim, o Brasil chegou a ser até laureado com o Fóssil do Dia. Por quem? Por milhares de ONGs. KKKKK, que engraçadinho. Aliás, o Washington Novaes, toda vez que você lê um artigo dele, você acha que o mundo vai acabar. Faz uns 20 anos que eu leio os artigos dele e acho que o mundo vai acabar depois. Então, menos, como diria lá o nosso arauto, né? Menos. Assim, ser criticado por ONG, não acho que é demérito nenhum. Tem ONGs e ONGs por aí. E tem muita ONG que vive de histeria. Então, acho que é bom que esse debate seja colocado de uma maneira um pouco mais equilibrada, que a ciência se imponha sobre os relatórios de avaliação. Tem aqui vários números no artigo dele, e todos esses números que a gente ouve, de onde vem esse número exatamente? Como é que você calcula que daqui a 70 anos, se nada for feito, a média da temperatura média da Terra vai aumentar em 2 graus? Vai chutar lá no inferno, entendeu? É tudo uma avaliação média da média de um chute, é tudo chute. Não há como saber. Ninguém aqui está questionando a questão, questionando a destruição da natureza pelo homem e o efeito que isso tem sobre o desequilíbrio da natureza. Daí é você achar que o mundo vai acabar e que a gente tem um compromisso nacional do Brasil de entrar nesse debate e virar xiita, não estou convencido, e acho que tem muita gente no Brasil produtivo que não está. Mesmo porque no próprio artigo diz o seguinte: na verdade, o aumento e a redução das emissões está nas mãos de 4 potências: China, Estados Unidos, União Europeia e Índia, que concentram quase 60% do CO2 no planeta. Então, se esses 4 aí não decidirem uma agenda comum, não é o Brasil e o Malawi que vão resolver o jogo, tá certo? O Brasil tem uma posição de protagonismo? Tem. Por quê? Porque a energia aqui é limpa, sempre foi, tá certo? E o agronegócio também, que foi criticado aqui, não é tão culpado assim como diz aqui, que os rebanhos são responsáveis por 30% da emissão de gases. Menos, não está certo, ninguém tem muita certeza disso, qual é o efeito que tem. E o que fazer também? Reduzir ou eliminar os rebanhos? Sabe, é aquela coisa do sujeito que fala assim: sou contra o carro, contra o automóvel, só que não tem outro jeito dele andar, porque o poder público não tem metrô, não tem ônibus, ele é contra o carro pelo bem da natureza, só que não tem como se locomover. Então, é aquelas coisas que não tem nem pé nem cabeça. Com isso eu quero dizer o seguinte: temos um ministério definido pelo presidente, finalmente concluído, e um deles é o Ricardo, que vai trazer um pouco de equilíbrio no debate do meio ambiente, que é o que estava precisando. A mesma coisa vai acontecer no governo de Minas Gerais agora, que vai ser concluído agora o secretariado do governo Zema. A mesma coisa, haverá harmonia entre agricultura e meio ambiente, que é o que todo mundo espera nesse país há 16 anos. Olha, eu estava observando a mídia nesses dias. Queria dizer o seguinte, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: tem um pacote de coisas, de temas que não tem relação entre si, mas que são coisas que vão mudar finalmente, que a gente espera há muito tempo. Muito tempo. Quem tem 30 anos espera desde a sua adolescência. Quem tem 40 espera desde o início da sua vida adulta. E no meu caso, quem tem 50 espera
desde que começou a entender um pouco de Brasil e trabalhar para constituir a sua vida e criar a sua família. Ou seja, quase 20 anos que a gente espera algumas coisas que eu vou ler agora ao mesmo tempo. A começar, e eu já volto aqui na questão do ajuste pela despesa, a começar pela manchete aqui, que eu tenho falado muito sobre esse tema. Infraero vai acabar. Isso é quase um sonho para você ler. Espero que não seja só um sonho de uma noite de verão. A Infraero é um símbolo do horror brasileiro, do desastre do aparelhamento, da corrupção e da ocupação de cargos públicos em estatais ineficientes, corruptas, que impediram o desenvolvimento brasileiro das últimas décadas. Essa em especial dá um prejuízo anual de mais de 4 bi ano, tá certo? E é a administradora dos aeroportos. Por isso que não tem aeroporto no Brasil. Isso que a gente tem aí no aeroporto, é acampamento, certo? É tenda. E agora vamos, acho que, ficar livre dessa desgraça, desse câncer que foi a Infraero. Aliás, cujo dono é uma pessoa que eu tenho elogiado muito aqui no programinha nosso, que foi Valdemar Costa Neto, o glorioso boy, né? Deputado federal 2 vezes cassado, preso, condenado a 7 anos, ficou em casa com tornozeleira, mas dono de boa parte das diretorias da Infraero, e quem impediu que a Infraero conseguisse deixasse desistir, porque é um cabide de corrupção e de desgraceira na nossa vida. Por isso que a gente vive esse inferno nos aeroportos, essa mediocridade permanente. E agora chegou a hora de enfrentar e acabar com essa desgraceira. E ao mesmo tempo, as coisas não estão desvinculadas. A decisão que está em todos os jornais de abrir o capital das companhias aéreas em 100%. Finalmente, depois de longo e tenebroso inverno, depois de quase um século de aviação internacional, o Brasil chegou à modernidade e vai abrir para investidor estrangeiro. A gente não tem que viver de oligopólio, pessoal. É concorrência que faz o negócio. Deixa vir o capital. Deixa vir. Deixa entrar. Você vai ver como é que vai ser o serviço nos aviões, o preço das passagens e a mobilidade nesse país, o que vai virar. Isso aqui é um grande país, continental. Se andar de avião ainda é muito caro. As distâncias são longas, são grandes. Tem que ter muito investimento. Tem vários aeroportos menores. Isso implica em fim de Infraero e abertura de capital para as empresas de aviação. É bom para a TAM, é bom para a Gol, é para a Avianca aí, que acabou de anunciar recuperação judicial, né? É difícil administrar a empresa aérea. A questão do câmbio em relação ao combustível, um combustível que tem uma variação enorme de custo, é tudo difícil. Então tem que abrir, tem que ter escala, são obviedades. Chegamos ao século XX, não é 21, no 20 nós chegamos. Outra notícia dessa linha aí, que não tem a ver com aviação, com infraestrutura, mas assim, o ministro Fux decidiu que vai revogar a liminar e vai mandar prender o Cesare Battisti, vai voltar para Itália, cara. Isso são aquelas coisas que vão ficando na nossa memória e foram deprimindo a gente nos últimos anos, né? Cesare Battisti é um assassino, confesso, foi julgado, condenado pela justiça italiana. E aí o Tasso Genro e os seus amiguinhos petistas e o Lula, a turminha do PT, a mais perversa, porque são todos perversos, mas tem uma que é mais perversa ainda, fez um movimento lá que o Supremo constrangidamente teve que votar de acordo com os acordos internacionais que o Brasil faz parte e dizer que tinha que extraditar, mas na última hora fez uma gambiarra e falou, mas o presidente é que tem a última decisão. E o Lula, influenciado pelos... Eu nem sei como adjetivar esses caras, porque eu estou tão cansado, nós todos, a sociedade brasileira está tão cansada deles.
Essa turminha aí, alguns já se foram, Deus é pai, não sei se estão no céu, mas já se foram. O professor Marco Aurélio Garcia, Zé Dirceu, Tarso Genro, o homem que menospreza a sua inteligência. Esses caras conseguiram fazer com que o Cesare Battisti ficasse aqui tomando cervejinha lá em Cananéia e tirando o sarro da sociedade brasileira. Pronto! Vai para a Itália. O presidente Bolsonaro já disse que vai mandar de volta. Vamos ficar livre dessa excrescência. Excrescência como indivíduo, mas excrescência do ambiente ilegal, da insegurança, da incerteza, né? Então assim, olha que maravilha, na mesma semana, fim da Infraero, chispa pro Cesare Battisti, abertura de capital para as empresas aéreas. Você vai falando, pô, será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando? Será que está acontecendo mesmo tudo isso? Não, o que é importante é o seguinte, aqui, ó, pessoal, não é você sair achando que agora é euforia, né? Agora tá tudo certo, agora vai dar tudo certo. Não é isso. É que nós ficamos muito tempo fazendo a coisa errada. Esse país é muito grande, a gente ouvir do potencial brasileiro já é meio chato de falar. Mas é um país que está pronto. Solta, libera. Deixa trabalhar e deixa a burrice para trás. Assim, a burrice sem limites, né? A ideologia é burrice sem limites. Cada coisa que a gente vê que a gente fica tão assustado, agora está acontecendo, você fica até eufórico. Sem euforia, porque a tarefa ainda é hercúlea. Mas olha, ministro de Bolsonaro disse que Infraero vai acabar. Esse Tarcísio Freitas aqui, eu tenho lido a respeito, foi cotado para ir para Minas, mas perdemos a disputa para o governo federal. O homem vai botar a mão na infraestrutura, pessoal. Que também, ó, sem euforia, mas acho que agora a gente consegue desafogar algumas coisas. Implementar PPP, etc. Outra coisa aqui, no grupo de notícias, vamos chamar assim, reveladoras, não, notícias do bem, sei lá. Proposta de reforma administrativa apresentada ao governo de transição prevê diminuir de 309 para 20 total de carreiras do executivo. O sistema da administração pública, das carreiras públicas, é um cipoal, como dizia um professor meu lá do passado. É um spaghetti ball, como diz o pessoal spaghetti ball, como diz o pessoal da OMC. Spaghetti ball é aquele prato de macarrão que tem os fios de macarrão estão todos engruvinhados assim. Um spaghetti ball. Isso é inadministrável. 309 carreiras. Para com esse troço. Isso é feito desse jeito para não dar certo, para criar confusão, para dar privilégio. Então, depois de longo e tenebroso inverno, tá aí, finalmente, o plano é reduzir o número de carreiras do executivo de 309 para 20, onde começam com salários de 5 a 7 mil reais e no final da carreira chegam de 20 a 25 mil. É trazer a racionalidade, trazer a lógica, a transparência para a realidade. Porque com 309 carreiras, aquele monte de definiçãozinha, é pior do que a receita, cada dia sai uma regra nova. Não tem como administrar um negócio desse. E mais, olha só, junto com essa reforma, que é tão difícil fazer quanto a reforma da Previdência, tá certo? O Colnago que está fazendo isso, ele está na turma de transição e vai para o governo, a equipe do ministro Guedes. É tão difícil, porque o corporativismo é absurdo, mas olha só o que vem junto, ó. Outra proposta é a regulamentação da demissão por desempenho insuficiente e alteração da metodologia de estágio probatório. É o seguinte, você pode dispensar um funcionário público se ele não tiver um desempenho de acordo com as funções que ele deve exercer, como acontece em qualquer lugar normal do mundo.
não são tantos assim, mas tem lugares que são normais no mundo. Nós ainda não somos. Ainda é um acampamento, como diz o professor lá. Isso aqui é um acampamento, isso aqui é coisa de acampamento. Agora, quem sabe, está chegando aí essa reforma. Fácil de fazer? Não é. Não é. É igual a Previdência, difícil, mas chegou na pauta. Porque você acha que o PT ia fazer? Quem fez esse negócio dos 309 ficar ainda mais complicado e mais impagável foi o governo dos últimos 16 anos. Diga-se de passagem. Então tá aí. Junto em todas essas notícias, você consegue oxigênio para respirar, para acreditar que há esperança da gente retomar e reconstruir um país para os nossos filhos. Porque para nós, meu amigo, já está meio condenado. Mas para os filhos acho que vai dar. Tá mostrando que talvez dê. Outra notícia da mesma linha. Eu estou esperando faz tempo. A Agência Nacional do Petróleo ainda não liberou, mas ela já anunciou que a venda direta de etanol para os postos não tem nada de ilegal. Só precisa fazer um ajuste tributário ali, que é uma questão de a tal da renúncia tributária, que a receita fica toda empolvorosa, né? Isso é uma coisa que se pede há muito tempo. Para você vender etanol, o pessoal da cana, né, o pessoal aí das usinas, vender etanol para o posto, tem que passar pela distribuidora, que é um oligopólio, né? Você fica preso. O que a gente pede? Qual é a palavra mágica que a gente desenvolveu nessa nossa campanha, na construção do Partido Novo? É o quê? Concorrência, eficiência, liberdade para trabalhar. É isso, a usina quer vender direto, vende, ela faz o preço que ela quiser, o cara paga o preço que ele quiser. Esse negócio de tabela de preço, de limite, joga tudo no lixo. Mercado. Quem é o beneficiário? O consumidor. É isso que interessa. O rei é o consumidor. O rei é a sociedade, não é o Estado. Quem diz o que o Estado deve ser é a sociedade, e não o contrário. Né? Quando você tem esses gargalos aqui, esses controles, o rei é o Estado e não é a sociedade. Então, finalmente, do ponto de vista de concorrência, a permissão da venda direta poderia contribuir para a ampliação da competição e da eficiência econômica, com prováveis impactos positivos para o consumidor final. Óbvio, mas nós estamos esperando há décadas isso. Décadas. Então assim, olha, as coisas estão acontecendo, né? Nada disso foi... Algumas coisas já foram decididas, outras nem tanto, mas, excelente, excelente, entendeu? Vamos respirar. Deixa eu voltar aqui, uma coisa que eu tenho falado muito, e que tem sido recorrente, mas está aqui no editorial. Está aqui no editorial do Estadão de hoje, que é os alertas de Guardia, né? O ministro da Fazenda, o Guardia, é um excelente profissional, um excelente quadro do Brasil. Ele tem trabalhado sistematicamente para dizer que nós estamos no limite dos gastos e que a gente tem que trabalhar no ajuste pelas despesas. O ministro Levi, que foi ministro da Fazenda da dona Dilma, em 2015, fez um estudo com o Banco Mundial que comprova que é possível fazer um ajuste das contas públicas brasileiras pela despesa, sem aumentar imposto. Não é da cabeça de nenhum iluminado aqui do partido, nem de um maluco aí da rua, não. É um estudo do Banco Mundial endossado por vários economistas. Dá para fazer, precisa ter força política e vontade. E ele tem dito o seguinte, então existe esse caminho já. E mais do que isso, além desse caminho, tem algumas coisas que não pode, que a gente não pode falhar. Inclusive a nossa bancada tem sido instruída para defender com unhas e dentes, né, as contas públicas e a austeridade. Entre elas, a ideia do teto constitucional, foi o governo Temer que passou, essa ideia da emenda 95, quer dizer, significa isso. Existe um teto de gasto, a partir desse teto não pode mais gastar, é contra a lei. Isso vale para o futuro, para os próximos governos.
E é possível sustentar o teto de gasto. Tem muito político grande aí dizendo que não, que é um estrangulamento, que é um impedidor do crescimento. Geralmente gente da linha do Eunício Oliveira, essa turma aí, né? Para quem, fora o PT, evidente, que não, tem um problema um problema cognitivo, né? Se não for de desvio de caráter, que é entender o que é a escassez. Eu já falei isso algumas vezes, não entende. Então, o teto constitucional, por exemplo, depois, assim, ele tem dito, o ministro Guarda tem dito sistematicamente, nós estamos conseguindo fazer um ajuste duro de um lado, mas o Congresso vem com algumas medidas que você tira daqui, uma gasta dali. Por exemplo, não se conseguiu evitar a aprovação no Congresso Nacional dos incentivos fiscais para as empresas instaladas no Norte, no Nordeste e Centro-Oeste. O que é isso aqui? Sudene, Sudã, lembra disso? Superintendência de Desenvolvimento, geralmente dos estados do Norte e do Nordeste, né? Que é uma doença brasileira. Tem que ter incentivo para esses caras. Tem que acabar com isso. Tem que acabar, mas não deu. Deram 3,5 bi, aprovaram para essas instituições garantirem incentivo às empresas dessas regiões. Então se economiza de um lado. Se a gente ia ter um déficit calculado em torno de 159 bi para 2018 e vamos ter de 139 bi, foi um exercício importante que o governo fez, mas ele faz de um lado e o Congresso desautoriza do outro. Então isso tem que acabar. É missão das bancadas federais compromissadas com as contas públicas não aprovar esse tipo de coisa, né? Eu já falei aqui recentemente sobre a questão da partilha dos bônus de outorga das áreas do pré-sal. Lembra da questão da cessão onerosa e tal? É o pessoal querendo distribuir parte dos recursos da exploração do petróleo para um fundo social e já começar a distribuir esses gastos, inclusive para cumprir rombo de município e de estado. Para! Então o Guarda fala, para com esse negócio, né? Contém esses caras. Então aí, a divisão com estados e municípios foi defendida por quem? Eunício Oliveira, glorioso, que não foi reeleito, para nossa alegria. Enfim, é o que a gente tem que trabalhar para evitar. E o que ele diz muito importante para concluir esse ideário é o seguinte: você não adianta dizer que vai vender um monte de coisa para cumprir rombo, porque quando a dívida aumenta muito, né, você tá na sua casa, a sua dívida aumenta mês a mês, você vende o carro e paga a dívida, você só vendeu o teu carro, amigo, a tua dívida continua aumentando. Então, o que tem que fazer é começar a gastar menos, não sair vendendo o que você tem. Só vender o que é ineficiente. Ou fechar infraero, isso sim. Mas não adianta você vender patrimônio assim aleatoriamente. Ele faz essa avaliação muito importante. Ela é clara, ela é simples. E tem que ser assim para acertar as contas públicas. Com todas essas notícias aí, que a gente fez esse apanhado da semana que passou, e com essa orientação de mínima austeridade, há luz no fim do túnel. Passou a reforma da Previdência ano que vem e segue com essa política aqui. Eu vou dizer a você que há esperança. Vamos ser comedidamente otimistas. Depois tem um artigo interessante, inteligente, como todos, que o Fernando Gabeira escreveu, em que ele faz uma reflexão, uma autocrítica, como tem feito muito já na questão das suas orientações, da sua simpatia marxistas do passado, do seu aprendizado político durante a vida, como parlamentar, como escritor, como debatedor. E muito interessante que ele coloca em questão esse novo momento de saída dessa nossa história recente de um modelo, chame social-democrata ou o que quiser, um modelo mais esquerdizante,
para um modelo liberal conservador, se é que a gente pode chamar esse próximo governo de liberal conservador. Talvez possa, não sei, vamos ver um pouco. Mas ele coloca questões importantes, né? Uma das mais importantes e interessantes é a seguinte: ele fala assim, será que esse pessoal já não chegou tarde? Eu não tenho a resposta, mas acho bom deixar aqui como reflexão. Será que o liberalismo conservador no Brasil em 2018 já não é um pouco, já chegou numa época em que ele já está ultrapassado também? Talvez. Esse é um país é tudo muito primitivo no Brasil ainda, mas a questão é boa. Ele diz assim, o liberal conservacionismo, ele fez sentido no final da década de 70 na Europa, ou na 90 teria feito sentido em alguns países latino-americanos, mas quase na terceira década do século XXI, será que esse tipo de abordagem já não está um pouco ultrapassada também? Vamos ver. Ele coloca um pouco essa coisa da fé cristã, e a pergunta que ele põe é assim, não estão chegando tarde demais a um mundo secularizado, onde a tradição e a cultura não podem ser apoiadas numa fé transcendental compartilhada? Né? Assim, secularizado significa o quê? Submetido às leis civis, né? Você trazer essa abordagem mais evangélico-cristã para o Estado, uma coisa que já não faz nenhum sentido. Eu acho que ele tem razão. O que a gente tem que trazer é a liberdade em todos os seus sentidos, como eu tenho dito sempre. Não só na economia, né, a concorrência, na eficiência, na redução dos preços e na eficiência, mas no campo das ideias, a tolerância com a pluralidade de ideias, inclusive de credo, né, o que enfrenta um pouco esse caráter conservador, cujo conceito o que é conservador, pessoal? Conservador é uma pessoa ou um movimento que acha que tudo já foi pensado. Então não há nada que venha a revolucionar as coisas como se apresentam. Isso é o conservadorismo. Tudo já foi pensado, não há muito o que inovar, né? E a gente sabe que isso é uma postura em relação à vida, e muita gente pode ser conservadora, porque o conservador ele necessariamente é antirrevolucionário, né? Porque se tudo já foi pensado, não há por que fazer revolução. A evolução é o suficiente, né? E ele está questionando isso aqui. O Gabeira está dizendo, há espaço para novas revoluções? Acho que há. Isso é uma questão muito interessante que eu deixo aí para reflexão de todos, embora no nosso dia a dia, o pé no chão, no nosso dia a dia tupiniquim, a gente ainda tem que fazer muito trabalho de casa aqui, com muita simplicidade. Eu tenho dito sempre o seguinte: quando uma sociedade, quando 50% de uma sociedade, que é o caso da sociedade brasileira, anda literalmente sobre o excremento, porque não tem saneamento básico, a gente tem coisas mais importantes a fazer do que um monte dessas discussões etéreas que a turma gastou com o Estado na mão, né, fazendo nos últimos pelo menos 16 anos. Vamos botar o pé no chão, fazer as coisas simples que tem que ser feitas para as pessoas viverem melhor. E isso começa também pela austeridade com o dinheiro das pessoas, do contribuinte, né, e pelo respeito à coisa pública. Nem entrei na conversa da corrupção, porque isso é um outro capítulo que está andando aí, e a gente volta a falar em corrupção no nosso próximo encontro. Beleza? Já estourei o tempo. Voltamos a falar na semana que vem. Abraço!